Livro Emoções que Curam. Médium Vanderlei Oliveira. Espírito Hermance Dufour. Capítulo 20. Entrevista sobre auto-amor. Hoje, na nossa sociedade, para serdes cristãos, não se vos faz mister nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 13. O que é o auto-amor? É a construção de uma relação amorosa e acolhedora com nós mesmos. Parece-me ser algo tão difícil de ser conquistado. Estou certo? O amor é um aprendizado. Amor a si, amor ao próximo e amor a Deus são princípios universais de orientação na evolução. E a todos é destinado esse aprendizado no campo do aprimoramento espiritual. Entretanto, para cada espírito, o mapa de estratégias desse aprendizado é muito diverso e toma dimensões de conformidade com seu nível de amadurecimento moral e espiritual. Amor é algo que tenta íntima relação com maturidade espiritual? Inegavelmente, a maturidade do senso moral e da inteligência afetiva permite melhores habilidades, as quais resultam em comportamento orientado pelo amor. Quais os aspectos que mais precisamos desenvolver para que amadureçamos espiritual e emocionalmente? O uso do interesse pessoal sublimado pelo amor, ou seja, a aplicação do egoísmo para seus fins iluminativos. O amor modera o egoísmo, transformando-o em fonte de proteção e satisfação de necessidades essenciais, sem que nos abstenhamos da relação de cooperação e solidariedade fraterna com a vida e com o próximo. Quem cuida de si com amor legítimo edifica um alicerce sólido para erguer uma convivência saudável, rica de afeto e com dilatada disposição de inclusão incondicional do seu próximo. Por essa razão, voltamos ao texto de apoio anterior. Hoje, na vossa sociedade, para serdes cristãos, não se vos faz mister nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Quando começamos a cuidar de nós com alto amor, temos uma sensação de culpa, como se estivéssemos sendo egoístas. Como distinguir auto-amor e egoísmo? Somente enfrentando nosso medo de ser egoístas, saberemos qual a justa medida entre egoísmo e proteção dentro dos nossos limites, com base no amor a nós mesmos. O egoísta só pensa nele. Ao contrário, quem se ama sente enorme atração, nascida nas fontes profundas do coração, para amar os outros. Quem se ama sente-se saciado, preenchido e, por essa razão, guarda uma capacidade maior e mais equilibrada de estender a mão e de colaborar com as necessidades alheias. Onde existe amor legítimo, não existe espaço para egoísmo tóxico, porque o verdadeiro amor é agregador, sinérgico e solicita proximidade e relação. Quem se acolhe amorosamente se abre ainda mais para o seu próximo. Quem se ama vai com o seu melhor em direção ao seu semelhante. Quando o espírito consegue cuidar de si, à luz do amor, percebe nitidamente que o amor ao seu próximo é um efeito natural de sua construção interior, de uma relação amorosa e acolhedora com seus sentimentos e com suas atitudes.
Por que temos uma sensação de ser egoístas quando nos direcionamos para o alto amor? Quando optamos por cuidar de nós mesmos com alto amor, temos uma nítida sensação de que estamos abandonando as pessoas que amamos, ou de que nosso comportamento é uma expressão de egoísmo, porque tivemos uma educação emocional muito deficiente. Aprendemos que amor é se anular para que o outro fique bem. Lamentável concepção que não reflete o amor de Deus nas leis cósmicas. Uma reflexão madura nos leva a concluir o contrário, pois quando cuidamos de nós com sabedoria, colocamos-nos em condições ainda melhores para fazer algo efetivamente útil por aqueles que amamos. Amor não inclui necessariamente o sacrifício, o qual é justo somente quando a vida, em função de provas e necessidades particulares, nos coloca em situações irremediáveis que pedem o nosso testemunho em ciclos de muita dor. Afora isso, o amor de quem sabe cuidar de si é uma promessa de leveza, bons resultados, construção, justiça e crescimento. Embora o mapa Estratégias para a Aquisição do Alto Amor seja individual, poderia nos dar uma recomendação para nossa educação emocional que seja pertinente à maioria de nós? Aceitação e fé. Uma das principais razões para não aceitarmos a realidade que nos afeta é a fuga de um dos mais importantes sentimentos para a sanidade psíquica e emocional: o medo. Somente enfrentando os nossos medos e fazendo conexão com suas insinuações, conseguiremos a conduta de aceitação com a realidade. O medo é um indicador saudável de que existe apego e conceitos, crenças e sentimentos, e quem se apega cria uma percepção mental ilusória. Quem não aceita, consome-se na revolta de ter de experimentar uma vida desconectada com suas expectativas e idealizações. Uma das principais razões para a dor do medo é ter um olhar pretensioso e idealista para a existência. É querer que a vida e as pessoas sejam exatamente como achamos que devem ser. Diante disso, muitos corações insensatos na Terra padecem a dor da anulação, da ausência de valor pessoal e do sacrifício voluntário em nome do amor. Alto amor acontece quando aceitamos a realidade e não desistimos ao que a vida e as pessoas são. Quem aceita permite um estado interior de otimismo e coragem que se chama fé. Pessoas que não se amam passam a maior parte da vida querendo mudar o mundo e as pessoas. A grande função terapêutica do medo é nos alertar para o que estamos precisando rever dentro de nós, funcionando como um sensor de idealizações e ilusões. A fé é a armadura de proteção mais resistente que pode existir. E como definir fé nessa situação? Ela deve ser definida como a crença lúcida de que a melhor alternativa que existe diante de nossas necessidades de aprimoramento é o enfrentamento de nossas lutas, com a única certeza no coração de que daremos conta de superar todos os nossos obstáculos. Fé é o medo para frente. Estatísticas e levantamentos realizados no setor da pesquisa do Hospital Esperança nas últimas décadas, próximas do virar do milênio, apontavam quais eram os principais resultados emocionais e mentais dos recém-desencarnados que se internavam em nossa casa de amor. A pesquisa era ampla e, no entanto, estudos apontavam certo destaque para a gravidade de casos em um grande grupo de pessoas que tiveram suas reencarnações orientadas pelo Espiritismo. Esse fato nos chamou a atenção e levou-nos a pesquisar tratamentos especializados para as necessidades desses espíritos. Diante disso, um alerta foi expedido por Eurípides Barçanufo em reunião com o colegiado do hospital.
tornavam-se urgentes algumas iniciativas educativas, começando por divulgar um alerta renovador aos que se encontravam reencarnados na comunidade espírita, disseminando as recomendações de Eurípides. Esta seria uma medida preventiva visando abrir os olhos dos irmãos de ideal acerca dos perigos e ilusões que constavam nas estatísticas. Entre várias ações conjuntas e individuais levadas a efeito através do desdobramento no sono físico, uma delas tinha por objetivo reunir um grupo de 1.500 expositores espíritas cujos nomes estavam registrados nas frentes de trabalho do Departamento de Comunicação e Educação do Hospital Esperança. O levantamento deixava evidente os 6 principais quadros de adoecimento espiritual dos que desencarnaram nos últimos 30 anos do século passado. 1. Enfraquecimento da aspiração ao progresso. 2. Dor do conflito com a hipocrisia. 3. Ausência de realização afetiva. 4. Fuga da realidade. 5. Ignorância sobre si mesmo. 6. Falta de sentido para viver. Por isso, os técnicos e condutores do hospital destinaram esforços em 6 especializações com objetivos terapêuticos nos referidos quadros, quais sejam: 1. Resgate da arte de sonhar. 2. Desenvolvimento da honestidade emocional. 3. Educação da carência afetiva. 4. Morte da idealização. 5. Desenvolvimento do autoconhecimento. 6. Sentido da continuidade da vida. A esse conjunto de tratamento deram o nome de Psicologia da Libertação, cujo propósito luminoso seria libertar a consciência do jugo das ilusões à luz dos princípios sadios dos ensinos de Jesus. Chegada a ocasião do encontro com os expositores, que se deu no mês de março de 1997, todas as providências foram tomadas no intuito de conseguir reunir os 1.500 mensageiros que seriam os divulgadores desse alerta à comunidade espírita. Essa divulgação entre os mensageiros tinha por fim o aumento da sensibilidade dos amigos espíritas a respeito dos cuidados necessários para a expansão das luzes do espiritismo em seus próprios corações. Mesmo com toda a série de medidas e planejamentos, somente 436 dos expositores convocados, ou seja, menos de 1/3 do grupo, conseguiram superar as barreiras das lutas na matéria para comparecer à reunião abençoada. Já passavam da 00:30 no mundo físico, quando Dona Modesta, professor Cícero Pereira, Cornélios e um grupo de 11 coordenadores iniciaram o encontro com uma oração e uma pequena leitura. A palavra, então, foi concedida a Dona Modesta, que, em nome de Eurípides, transmitiria o alerta. Amigos e irmãos do coração, Jesus seja conosco. Estou aqui a pedido do benfeitor Eurípides Barçanufo para lhes confiar uma missão emergencial. Nessa casa de trabalho e recuperação, visamos, antes de tudo, a medicina preventiva, e as avaliações de nossos censos deixam claras as linhas psicológicas de derrotismo e de conflito interior que têm dominado uma infinidade de corações, mesmo quando iluminados pelo conhecimento inspirador do Espiritismo. As pesquisas minuciosas e o cruzamento dos dados que foram apontados em nossos levantamentos classificaram 6 principais doenças que aprisionam a alma em quadros de dor no mundo físico durante o trajeto das reencarnações, trazendo reflexos graves para as esferas do mundo espiritual após o desencarne. Nossa missão, e também a de vocês, é disseminar nas agremiações de amor à luz do Espiritismo esses 6 principais focos da psicologia da libertação e da cura que lhes apresentamos agora.
Após o nosso encontro de hoje, cada um de vocês que se fizeram merecedores de estar aqui terão à sua disposição cursos de aperfeiçoamento e encontros noturnos de preparação para aprofundarem seus conhecimentos nesses pilares, passando por tratamentos e recebendo orientações a respeito de si mesmos, que posteriormente serão fontes de inspiração para suas palestras e mensagens consoladoras. Suas explanações sobre quais temas forem ganharão conteúdo e estímulo renovador quando afinadas com esses objetivos terapêuticos, considerando que os que vão lhes ouvir guardam na intimidade os dramas e as necessidades profundamente semelhantes com aqueles apontados em nossos estudos. Nossa inspiração de base para a proposta de divulgação dessa mensagem do bem está no Evangelho. A alma, assim como a natureza, tem suas estações, as quais foram muito bem definidas pelo Mestre na magistral parábola do semeador, no texto de Mateus capítulo 13, versículo 3 a 8, que passo a ler. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, 1 a 100, outro a 60 e outro a 30. Temos em nossas vidas a primavera da jovialidade, o verão das provas, o outono das perdas e o inverno do recolhimento, da colheita, que podem ser associados a cada um desses versículos, demonstrando que o amadurecimento emocional obedece a ciclos que não podem ser ignorados. O Espiritismo é um remédio potente para as almas em busca de sua própria iluminação. Quando essa realidade já seja do conhecimento de nossa comunidade, o orgulho, como traço marcante da jovialidade emocional, insufla a ideia de uma primavera florida, a qual nos faz recordar a ocasião em que Jesus, ao procurar a figueira, nada encontrou senão folhas, adornos. Os frutos não estavam presentes. Essa primavera pode ser comparada à condição íntima de quem colore a vida intelectual com princípios brilhantes e reluzentes do Espiritismo, repletos de idealismo e vigor, e todavia permanece distante da maturidade dos desafios nobres e fortalecedores do inverno do recolhimento interior. Chega, porém, o verão das provações, dos testes rudes da vida, que convocam a descida dos ideais espíritas do cérebro para o coração. Trazer o espiritismo da cabeça para o coração é o maior dos desafios que se apresenta dos ceareiros da nossa querida doutrina no plano físico e neste em que nos encontramos agora. Nessa situação, muitos desanimam e tudo abandonam. Outros permanecem e deixam morrer os seus sonhos. Alguns enganam-se com missões espetaculares em favor do próximo, o que lhes alivia a sensação de inutilidade e de desvalor pessoal, ainda que no interior estejam esfacelados e sem energia da autorrealização. Não é fácil prosseguir e persistir. É aqui que muitos deixam o sonho de morrer e perder a batalha para a força dilacerante do conflito com a hipocrisia. Além das dificuldades desse combate, quase sempre como efeito de um verão devastador, vem o outono das perdas. O calor do verão derrete os sonhos, e a exótica paisagem do outono subtrai o senso da nossa realidade e da nossa capacidade de realização, lançando-nos às experiências da solidão, da mágoa e da culpa. É o outono das perdas, perdas de amizades, de bens,
de amores, de sonhos, de projetos, e a mais desafiadora, a perda de quem achávamos que éramos, que tem por finalidade o encontro do verdadeiro quem sou. Tais vivências produzem como resultado um inverno de dores e arrependimentos, no qual a vida mental recolhe-se no casulo do medo, sem orientação e sem meta, sem vitalidade e sem sonhos, gerando a morte psíquica e emocional. Nesse momento, morremos por dentro e ficamos à espera da morte do corpo. Diante dessas tormentas da dor, muitos companheiros de ideal buscam defesa e força nas tarefas espíritas, supondo muitos deles que nada mais lhes resta como alternativa senão trabalhar, estudar e mergulhar com todas as suas convicções nas atividades doutrinárias. E qual de nós pode contestar essa decisão? Quem seria de muitos irmãos queridos se não adotassem semelhantes condutas? Sabemos que possivelmente não suportariam a sua própria loucura. O movimento para fora e as tarefas têm sido, para uma multidão de trabalhadores, o remédio para aplacar a mente atordoada por culpas, pois provoca uma nítida e agradável sensação de utilidade pessoal. Entretanto, fique clara nossa ressalva a esse respeito. Ninguém faz uma cirurgia especializada em um posto de saúde projetado para atendimentos de necessidades mais simples. O serviço de educação espiritual é muito mais profundo que a simples ação de armazenar conhecimento doutrinário e manter trabalhos em favor do bem alheio. Tem havido muito trabalho por fora, movimento, e pouco trabalho por dentro, reforma íntima. O movimento nem sempre tem acompanhado a reforma íntima e, para agravar essa situação, tem sido tomado como sinônimo de elevação e crescimento espiritual. Para quem se encontra no esforço de renovação, é chegado o momento de abrir os olhos para as ilusões pertencentes a esse gênero de aprendizado nas fileiras do Espiritismo. É necessário sair da esfera de adesão aos movimentos exteriores, que nem sempre agregam valores ao coração e às vezes alimentam a sensação de grandeza. Para vivermos nossas reencarnações com alegria e celebração, é preciso estimular o desejo em direção às propostas da psicologia da libertação. Não podemos considerar tarefas e dores como sinônimos de avanço espiritual. Nossa missão como comunicadores da Boa Nova do Cristo é aliviar os espíritos quanto àquilo que percebem de si mesmos, ampará-los para que consigam melhor nível de aceitação de sua sombra interior, orientá-los sobre a importância de acolherem-se com imenso alto amor. A estação da alma que mais traduz amadurecimento e elevação espiritual é o inverno do recolhimento no alto amor. Inverno é momento de aproveitar o armazenamento de alimento, instante de usufruir dos frutos colhidos na caminhada da experiência e das conquistas legítimas e eternas. A diretriz básica de semelhante projeto é educar para o amor que cura, o amor que eleva, o amor que coloca a alma em sintonia com sua própria consciência. É preciso ensinar os espíritos a garimpar suas próprias preciosidades espirituais. O princípio orientador dessa mensagem deve se inspirar na fala sábia de Jesus: olhai, vigiai e orai. Nessa tríplice, olhai é o autoconhecimento, vigiai é a autotransformação e orai é o auto-amor. Essa definição parece singela, mas, como sempre, Jesus, o terapeuta do amor, consegue com apenas 3 verbos traçar um tratado de medicina da alma
para a eternidade. Trata-se de 3 ciclos bem definidos que se entrelaçam em perfeita sincronia com as conquistas morais, emocionais e espirituais. Olhar tem como significado o autoconhecimento, que está em identidade com a pergunta formulada por Allan Kardec: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Resposta: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Vigiar é postura, é comportamento transformador, é ter atenção plena, sem a qual não haverá novas atitudes, novas palavras. Essa vigília é também um estado da mente alerta e atenta, sendo a única condição para a reflexão e a geração de novos hábitos. Vigiar é um movimento de autotransformação aplicada a partir do que se identificou como o autoconhecimento, e este, sem aquela, pode se resumir a informações racionais sobre a vida interior, conturbando ainda mais a mente como a sombra da soberba e do orgulho. A autotransformação atinge o coração, sendo, antes de tudo, uma mobilização emocional criadora de estados íntimos de plenitude e serenidade, o que permite o desejo espontâneo de novas e mais luminosas ações. Ela ocorre quando o autoconhecimento é experimentado na prática, criando respostas alternativas de melhoria, bagagem sobre os caminhos do crescimento espiritual. Na continuidade da pergunta acima citada, observa-se que Allan Kardec, ainda insatisfeito, indagou: conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E Santo Agostinho oferece uma das respostas mais lindas sobre o assunto. Se examinarmos atentamente essa resposta, perceberemos que ele fala de reforma na prática, de autotransformação aplicada. Jesus, porém, não termina seu projeto de saúde integral e ainda refere-se ao orai. Orar é fazer contato com a luz de dentro e de fora, é promover um novo patamar de relação com Deus em nós mesmos. É o alto amor. Que oração mais poderosa pode existir que a de ter infinito amor para com a nossa própria alma? Acolhermo-nos com júbilo e motivação legítimos ante a invasão das sombras que ainda carregamos. Orar é reunir o poder pessoal que pode temporariamente ter sido abalado pelas distrações de nossos impulsos milenares. Para reunir esse poder, será necessário tratarmos-nos como um templo divino que merece respeito, carinho, perdão e amor. Autoconhecimento é a primavera florida e rica de recados para um futuro promissor. Autotransformação é o rigor do verão, dos aprendizados que temperam e equilibram, seguidos pela ruptura do outono, que recicla por meio de perdas necessárias e inadiáveis. Autoamor é o inverno, a busca permanente da alma de se recolher e de se acolher com o próprio calor, com os próprios recursos. É você, com você, nos destinos da vida. Os espíritos que renasceram na comunidade espírita no pós-guerra trazem necessidades muito parecidas no campo espiritual. Nunca ignoramos em nosso plano de ação, aqui no hospital, que receberíamos esse contingente de companheiros açoitados pelas dores emocionais provenientes de ilusões tão graves nessas últimas décadas do milênio. Guardem com sabedoria os apontamentos consoladores de nossa fala e anotem, por caridade, os 6 princípios de libertação mais emergentes aos que amam o Espiritismo. 1. O resgate da arte de sonhar.
2. O desenvolvimento da honestidade emocional. 3. A educação da carência afetiva. 4. A morte da idealização. 5. A cura da ignorância. 6. O sentido da continuidade da vida. Nos próximos meses, todos aqui presentes passarão por tratamentos especializados para registrarem o mais profundamente possível a importância desse roteiro de medicina preventiva para a alma, exercitando-o em suas experiências pessoais. Muita angústia e aflição marcam os desencarnes nas últimas décadas entre adeptos da doutrina. Isso acontece porque nós, amantes das propostas do Evangelho de Jesus, quase sempre trazemos o nosso mundo emocional bem distante do que já sabemos ser necessário para a melhoria de nossas condições espirituais e morais. Dotados de muita informação, nem sempre conseguimos administrar com sabedoria e equilíbrio a nossa transformação, usando o conhecimento para hierarquizar nossa condição pessoal com títulos, cargos e outras formas de suposta autoridade. Essa aflição e essa angústia se intensificam ostensivamente após a perda do corpo físico. Ao contrário do que se sente, essas emoções não surgem do nada. Elas já existiam antes do desencarne, mas na maioria das vezes eram negadas e reprimidas. Esses traços emocionais e psíquicos são manifestações pertinentes às personalidades aflitas e angustiadas. Há várias formas de expressão dessas duas emoções tóxicas. Façamos uma reflexão sobre isso, tomando por base a conhecida e profunda frase de Jesus, que é um verdadeiro atestado do quanto ele sabia sobre a natureza das doenças humanas. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O cansaço espiritual vem do conflito milenar que temos enfrentado por não sermos quem gostaríamos de ser, o eu ideal, em contrapartida com quem somos, o eu real. Surge aqui uma espécie de dupla culpa. Temos culpa pelo que somos e culpa pela nossa idealização de ser, ainda não alcançada. A culpa traz a angústia, um estado de sofrimento existencial. Por sua vez, a angústia cansa, exaure, desmotiva, trazendo uma nítida e inconfundível sensação de abatimento perante a vida, podendo se transformar numa porta de entrada de alguns tipos de depressão. A opressão mencionada por Jesus é aquela provocada pela ignorância acerca de nosso mundo interior, ou seja, é aquela provocada por não sabermos o que sentimos e o que queremos. Ela gera a aflição de um estado de ânsia, de causa ignorada, que consequentemente cria a instabilidade emotiva, principalmente através da insegurança acerca de nossas escolhas e desejos. A aflição, por fim, entristece e desorienta. Cansados porque não nos autotransformamos, oprimidos porque não aprofundamos no autoconhecimento. Qual de nós, de alguma forma, não se vê enquadrado nesses estados de cansaço e opressão, não é mesmo? Nós, religiosos, por determos maior soma de conhecimento sobre assuntos espirituais, ampliamos ainda mais o volume de culpa e insegurança. Mas Jesus orienta: vinde a mim, enquanto o cansaço e a opressão marcam o verão e o outono do amadurecimento. O vinde a mim é a recomendação para entrarmos em relação com a melhor parte de nós próprios, com o nosso Cristo interno. É o alto amor,
o acolhimento amoroso e revigorante de nos perdoarmos, nos aceitarmos e caminharmos avante na busca de nossa paz e cura espiritual. Estamos cansados de seguir padrões religiosos e de filosofar sobre religião. Estamos carentes de sossego interior e de alegria em nossas vidas. Nossas angústias e opressão se resumem à ausência de prazer de viver. Prazer de viver é uma conquista que surge quando aprendemos como viver em consonância com nossa consciência, distante das ilusões. Não será exagero afirmar, sem generalizar, evidentemente, que as almas que têm chegado em condições mais razoáveis de harmonia e equilíbrio abriram mão da neurótica necessidade de serem espíritas dentro dos moldes estabelecidos pela ilusão dos adeptos no mundo físico, a fim de atenderem aos apelos da sua consciência individual em busca de uma vida mais autêntica, responsável e rica de alegrias. Levem o alerta de Jesus aos homens iluminados pelo conhecimento espírita de que não ficará pedra sobre pedra, no que diz respeito à ordem histórica de ideias e condutas alicerçadas em uma visão institucional do Espiritismo. Amadurecimento é algo interno e não externo. É necessário termos cuidado com as supostas credenciais de autoridades adotadas pela comunidade. Falem com coração e respeito, docilidade e acolhimento em suas palestras de amor, concitando homens e mulheres iluminados pelo conhecimento espírita a viverem suas histórias pessoais e a se distanciarem das padronizações indesejáveis e perniciosas. Os ciclos da vida somente fluem quando celebramos a nossa história pessoal. Cada um de nós nasce para florir e embelezar a vida de um modo único. A maturidade emocional do inverno nos traz muitas vantagens e algumas das mais gratificantes são descobrir nossa originalidade e não sermos cópia de ninguém. Não ter uma opinião bem construída sobre si, sem dúvida, é uma fonte de escravidão. Busquemos essa meta com coragem e com a certeza de que Deus nos criou com todos os recursos que nos capacitam a transformar o ato de existir em uma experiência plena de crescimento e felicidade.